Boa noite, hoje dia 31 de agosto de 2023. Estudo dos 4 Evangelhos, com Giancarlo Salvagni, que sou eu. A maioria já conhece, tá bom? Bom, nós estamos iniciando uma nova turma e quando a gente fala assim, estudo dos 4 Evangelhos, e eu começo uma aula e ponho uma imagem de Moisés levantando as águas, aí vocês falam, oh, mas caramba, não é o Novo Testamento? Por que Moisés? E justamente porque é uma aula de introdução. Olha aí, Moisés levantando as águas, né? É uma aula de introdução. Então eu preciso situar as pessoas no que é que está acontecendo, né? O que é que precisa mudar. Então, num primeiro momento, na outra turma, eu dei uma explicação mais histórica, tá? Que é necessária, vou dar aqui também. Mas, desta vez, eu preferi, num primeiro momento... Opa! Pronto. Então, desta vez eu preferi, num primeiro momento, dar uma visão mais espiritual, né, do contexto de qual é a grande transformação que está em questão. Tá bem? Então, o que acontece? Toda uma mentalidade, uma mudança de mentalidade do Velho Testamento para o Novo Testamento. Não é o mesmo ensinamento. Né? Então nós vamos fazer primeiro uma abordagem filosófica, espiritualista, mística, depois eu apresento um breve quadro histórico de como era a sociedade na época. Tá bem? Bom, quando nós pegamos o Evangelho de João, está escrito ali no primeiro capítulo que a lei nos foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. A lei nos foi dada por Moisés. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Isso quer dizer o quê? Na verdade, eu disse que é uma mudança de mentalidade. Não é. É, na verdade, uma mudança de estado de consciência. Algo muito maior do que uma mudança de mentalidade. Então, o homem do Antigo Testamento é aquele homem que vive pela lei. A lei foi dada por Moisés. Que lei é essa? Lei dos profetas, lei que são os 10 mandamentos, lei do olho por olho, dente por dente, lei de como semeamos, assim colhemos, e enfim, lei do karma. Então, boa noite para quem não disse boa noite ainda. Então, vou repetir. No Evangelho de João está: a lei nos foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Então, o mundo da lei é o mundo da lei dos profetas. A lei são os 10 mandamentos, a lei é olho por olho, dente por dente, a lei é como semeamos, assim colhemos, e enfim, nós estamos falando mesmo da lei do karma. Embora esse nome seja estranho na cultura judaica, mas é disso que se trata. E, no entanto, mudando o nível de consciência, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. O que significa isso? É justamente isso que nós vamos estudar, tá bom? Então eu vou começar com os textos. Vamos lá, deixa eu botar o texto na tela. Pronto. Então agora vocês sabem por que eu botei a foto do Moisés levantando as águas. Porque nós vamos trabalhar uma mudança de estado de consciência, de um estado para outro. Vamos começar com algumas situações aqui.
que nos motiva a estudar. Não se turbe nem se atemorize o vosso coração. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estarei eu no meio deles. Pronto. Eis o texto, então, que eu prometi. O texto de Joel Goldsmith, um místico americano que teve seu auge nas décadas de 40, 50 e 60, um místico muito importante, do qual eu traduzi mais de 20 livros. E é ele quem vai apresentar a situação aqui para nós. Vou ler e comentar. Conceitos de Deus e oração em evolução. É disso que se trata. Nos tempos antigos, antes que o homem criasse um Deus, sim, é bem isso que vocês estão ouvindo, viu? Antes que o homem criasse um Deus, é isso que ele está dizendo mesmo, e vai explicar. Vou começar de novo. Nos tempos antigos, antes que o homem criasse um Deus, ele achava a vida um assunto difícil. Às vezes, havia muita chuva e isso destruía sua comida. Às vezes, não havia chuva suficiente e isso destruía sua comida. E às vezes, tribos vizinhas invadiam sua casa, destruindo sua propriedade, matando os homens, sequestrando as mulheres e as crianças. A vida é difícil. Provavelmente, sob tais circunstâncias, nasceu a ideia de que talvez o homem não pudesse enfrentar todos os problemas da existência humana por si mesmo. Então, ele tentou encontrar um poder, um ser sobrenatural, alguém ou algo que poderia fazer por ele aquilo que ele não poderia fazer por si próprio. Então, por enquanto, não tem muito mistério, né? A vida era dura, né? E o homem não dava conta, então procurou algum fator sobrenatural que o ajudasse. Vou prosseguir. E assim começou a busca pelo que mais tarde foi chamado Deus. Que Deus existe, não há a menor dúvida, mas se a gente não entender direito, Deus vai ser só um nome. Tá? Então eu prossigo o texto dele. E assim começou a busca pelo que mais tarde foi chamado de Deus. Tá? Então começou a busca pelo que mais tarde foi chamado de Deus. Então, como você sabe, não apenas um Deus foi encontrado, mas muitos deuses. Um Deus para o tempo, um Deus para a fertilidade, um Deus do sol, um Deus da lua, um Deus das estrelas, deuses, muitos deuses. Havia deuses para isso, deuses para aquilo. E é claro, esses deuses, e depois o Deus único, nem sempre funcionavam da maneira que Deus deveria funcionar. Ou seja, não funcionavam da maneira que o homem queria que Deus agisse. Então, começou a aparecer deuses, muito deuses, para tudo, e só que eles nem sempre funcionavam como deviam ser. Prossigo o texto. Abraão também criou a adoração a um Deus, que se tornou a fé hebraica. Esse Deus tinha todas as virtudes de muitos deuses. E assim, o homem poderia orar a esse Deus por favores. Por favor, destrua meus inimigos para que eu possa ficar em paz. Então, acreditava-se que os homens podiam orar a esse Deus e fazê-lo cumprir a vontade deles. Não apenas isso, mas ainda dizer a Deus
Que dia da semana isso deveria ser feito? Em outras palavras, essa fantástica ideia de orar a um Deus para fazer a vontade do homem continuou com Deus único, da mesma maneira que com muitos deuses. A única mudança foi que, em vez de orar a muitos deuses, eles oravam a um só. Mas eles oravam a esse Deus pelas mesmíssimas coisas e razões pelas quais eles haviam orado a muitos deuses. Então, o que a gente vê aqui é que a gente começa uma transição de uma mentalidade, né, que o Novo Testamento vai chamar de pensamento pagão. Então, nós não temos nada contra deuses. Veja bem, deuses, anjos, são expressões de Deus, são forças de Deus. O problema não são os deuses, tá? Porque eu acredito que nenhuma religião do mundo verdadeiramente seja politeísta. É sempre um Deus que está se expressando. Mas o problema que o Goldsmith está enfocando não é esse, não é a existência de deuses ou não. O problema que ele está enfocando é a nossa disposição de mandar em deuses. Vem aqui e resolva o meu problema aqui na terça-feira às 20 horas. E aí, os hebreus pegaram todos os deuses, juntaram num só, mas continuaram com a mesma mentalidade. Deus, vem aqui e destrua o meu inimigo aqui na terça-feira às 20 horas. Deus é onisciente, Deus sabe de tudo. Ele não precisa que a gente dê instruções. Tá? Então Deus não é nosso servo, Deus não é nosso escravo, Deus não é nosso office boy, para que a gente mande, né, ele fazer o que nós queremos e o que nós achamos bom. Então, no Novo Testamento, Jesus diz, faça-se a tua vontade, não a minha. Aqui nós estamos vendo exatamente o contrário. Né? Então, você, Deus, resolve aqui, tá? Aí depois você me comunica e aí tá tudo ótimo. Eu te dou uma gorjeta e na semana que vem a gente conversa. Né? E é bem assim, eu dou uma gorjeta aí, né? E pronto. Né? Tá bom. Olha, não mudamos nada. Eu vou dizer para vocês, não tenho nenhum preconceito contra a Umbanda não, acho a Umbanda linda. Mas eu cansei de ver isso. Senhor Caboclo, vem aqui e resolve meu problema. Até o dia que ele disser, eu estou ocupado. E aí? E aí, nós somos espírito também, nós somos consciência também. Então, é um trabalho de parceria. Né? Mas não, é o cavalo. E aí, vem aqui e resolve o problema. Não. Então, esse tipo de mentalidade não é nem a mentalidade pagã, a mentalidade egoísta de querer manipular, né, forças espirituais e principalmente Deus. Então, por isso que ele começou dizendo de que o homem criou Deus. Claro que ele criou um conceito falso, um Deus que não existe, um Deus que é empregado que vai resolver o problema dele. Na terça-feira, às 20 horas, do jeito que ele quer, na hora que ele quer, no lugar que ele quer. Tá? Então, é uma coisa de mentalidade, é uma mentalidade egoísta. Né? E é essa mentalidade que precisa mudar, saindo do Velho Testamento para o Novo Testamento. Tudo bem? Então vamos ver mais um texto. Ainda Joel Goldsmith também. Deus é a lei do karma? À medida em que a consciência humana evoluiu, apareceu a ideia de um Deus único. Mas aparentemente, o homem não estava preparado para perceber Deus como realmente é. E assim, encontramos um tipo estranho de Deus
nas escrituras hebraicas. Assim como sabemos que o Sol, a Lua e as estrelas não são Deus, sabemos hoje que Jeová, o Deus da ira e da vingança, não é Deus. O Deus do Velho Testamento não é Deus. É a lei do karma. É a lei que diz: o que você semear, você colherá. É a lei que diz que se fizermos o bem virá até nós. Por outro lado, se fizermos o mal, este recairá sobre nós. Como o homem pensa em seu coração, assim ele é. Mas essa definição não corresponde ao que é Deus. É a lei karma, a lei do karma, que foi reconhecida como Deus. A lei nunca foi Deus, como esclarece João, ao revelar que a lei foi nos dada por Moisés, mas a graça e a verdade vêm de Jesus Cristo. Então, nesse texto, nós vemos o seguinte: o homem antigo, ele percebeu que havia leis além do mundo material, além do que ele podia compreender, havia leis, né, regendo a vida. Como ele não conseguia compreender as coisas, ele achou que essas leis eram Deus. E nós vamos ver que, na verdade, essas leis, nós estudamos essa semana, essas leis são a lei do karma. E não é Deus que aplica a lei do karma, é o nosso próprio subconsciente. Como a gente estudou nos textos do Masaharu Taniguchi e do Eckhart Tolle, como corpo de dor e outras coisas. Por isso que é interessante, quem gosta deste curso, assista os outros. Porque eles são franqueados, não há nenhum acréscimo de participação, né? Então são conceitos importantes. Então o ser humano, ele gera a sua própria autopunição e a sua própria autopurificação. Porém, no estado de consciência antigo, ainda bem atrasado, não havia esse conhecimento. Então, que coisa extraordinária é essa lei que faz eu pagar os meus pecados? Ah, é Deus. Mas não era a lei do karma. Tá? Então houve uma confusão. Por causa dessa confusão, mais tarde teria que haver o que se chamou de nova aliança. Aliança com Deus, que é amor. É essa a transição do estado de consciência. Então, até então, as pessoas não estavam entendendo que Deus é amor. Então, por isso precisa haver uma mudança de estado de consciência. Porque o homem antigo está confundindo Deus com a lei do karma. Tá? Que ele entende como sobrenatural. Então só pode ser Deus. É esse o pensamento dele. Vamos ver mais um texto? Muito bem. Olha o título. Jeová do Antigo Testamento é a personificação da lei mental. Masaharu Taniguchi. Curioso, né? O mesmo assunto, o mesmo tema, não é verdade? Mas Masaharu Taniguchi é muito anterior a Joel Goldsmith. Teve seu auge na década de 30 e 40. Então é bem anterior, tá? Então vamos ler o que ele diz aqui, tá? Jeová do Antigo Testamento é a personificação da lei mental. Para acabar com o temor, com o medo, é fundamental saber que o homem é filho de Deus. Ensinamento do Novo Testamento. Então, para acabar com o temor, é fundamental saber que o homem é filho de Deus e que Deus, sendo nosso Pai, jamais nos causa infortúnios. Há pessoas que vivem com medo da punição divina, mas Deus não castiga o homem. No Antigo Testamento da Bíblia, constam casos
em que Jeová parece ter castigado o homem. Mas Jeová, citado nessas passagens, é a personificação da lei mental, segundo a qual a consequência de todo pensamento se manifesta no mundo concreto. Em outras palavras, simboliza a lei de causa e efeito. Pronto, lei de causa e efeito é a lei do karma. Se lemos o Antigo Testamento cientes disso, conseguiremos interpretar de modo lógico o ensinamento contido nele e compreenderemos muito bem a verdade. Então, o Masaharu Taniguchi está dizendo a mesmíssima coisa que o Goldsmith. Tá? Só que o Taniguchi é anterior. Tá? Mas ele está dizendo a mesma coisa. O homem antigo não tinha discernimento espiritual e confundiu a lei do karma com Deus. Então, esse Deus não era Deus, era um conceito de Deus. Um conceito, uma criação mental. Tá? E não é o próprio Deus. Tá? Então, é essa a mentalidade que precisa mudar. Precisa mudar. Precisa vir uma nova aliança. Né? Então, porque nós falamos de olho por olho, dente por dente, colher o que semeou, né? De causa e efeito, mas o Evangelho fala de amor e perdão o tempo todo. E o Taniguchi falou de causa e efeito, que é a lei do karma. O que é a lei do karma? A gente joga a bola na parede, a bola volta. A gente joga a bola na parede, a bola volta. A gente joga a bola na parede, a bola volta. Joga a bola na parede, não quero mais. É lógico que a bola vai voltar. É uma lei, até no mundo físico. Tá? Então, lei de causa e efeito. O homem antigo não conseguiu discernir espiritualmente que isso era uma lei do próprio subconsciente, não era uma lei de Deus. Então, ele confundiu tudo. Qualquer coisa que ele não enxergasse, ouvisse, tocasse, devia ser sobrenatural. Então rotulou tudo de Deus. Na verdade, rotulou tudo de deuses. Depois é que juntaram tudo num Deus único. Mas esse Deus único, eles começaram a se orgulhar que adoravam o Deus único, mas era a mesma coisa. Eles pediam para esse mesmo Deus único a mesma coisa, a mesma colheita, a mesma chuva, a mesma segurança, as mesmas coisas, não mudou nada, não mudou absolutamente nada. Então precisava vir um Deus de amor, uma nova revelação, uma nova aliança. Tá? Então é isso que está em questão, é isso que nós vamos trabalhar. Vamos adiante mais um pouco. Eu não sei se vai dar tempo de entrar na abordagem histórica, mas essa base é muito importante para entender a nossa proposta mesmo. Mais um texto, esse um pouquinho mais longo, do Goldsmith, mas esse vai deixar a ideia bem redonda da nossa proposta. Da humanidade à divindade. O Antigo e o Novo Testamento juntos constituem o que o mundo conhece como a Bíblia cristã. Isso pode levar alguém a pensar que todo o Antigo Testamento é o mesmo em seu ensino religioso que o Novo Testamento, ou que na Bíblia só se encontra um ensino. Isso não é verdade. No Velho Testamento, que, é claro, sustenta-se firmemente no ensino de Moisés e dos profetas hebreus, a lei é apresentada. Já falei para vocês da lei. Esta lei é a base para aquele estado da nossa consciência que pode ser chamado de estado hebraico. É o jeito que ele vai chamar, então. E enquanto estamos no estado de consciência hebraico, é necessário ter essa lei. A lei. Não pensemos, portanto, que esse é o mesmo ensino do cristianismo,
ou que representa o que Jesus Cristo veio dar a este mundo. Não, não é. Porque a lei nos foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. O modo de vida cristão é uma vida pela graça, não é uma vida pela lei, é uma vida pelo amor. De acordo com os ensinamentos de Jesus Cristo, não honramos nosso pai e nossa mãe por causa da obediência a um dos 10 mandamentos. Porque os 10 mandamentos mandam honrar pai e mãe. Mas segundo os ensinamentos de Jesus Cristo, honramos nosso pai e nossa mãe porque aceitamos o ensino de amar o próximo como a si mesmo. E nossa mãe e nosso pai são tão próximos quanto a pessoa que está na rua. Seria difícil excluir nossa mãe e nosso pai do nosso amor. Mas, por outro lado, deve ser igualmente difícil excluir o próximo na rua ou do outro lado da fronteira. Então vocês vão vendo que o estado de espírito, o estado de consciência do homem antigo era tão rude que ele precisava de uma lei. Você tem que amar pai e mãe. Nossa, amor não se cobra, não é obrigado, né? Mas era tão rude que eles precisavam de uma lei, né? E Jesus ensina a amar pai e mãe como a um próximo. E depois ele diz, quem não deixa pai e mãe para seguir, né, o meu caminho, que é o caminho de Deus, que é o caminho de amor, né, não chega no caminho. Mas aí as pessoas ficam escandalizadas. Então eu vou largar o pai e a mãe. Não é isso que ele quer dizer. Ele quer dizer que você deve se desapegar e amar ao próximo, sem distinções. Porque quando é pai e mãe, nós, muito egoístas, falamos assim, meu pai, minha mãe, meu filho, minha filha. Então o amor da mãe, é o amor celestial, é o amor perfeito. Sim, é um amor bastante elevado. Mas a mãe ainda fala, meu filho. O filho da outra ela não quer nem saber, né? Então o amor crístico não é isso. É amar pai e mãe, mas amar sem prender, sem dizer meu e sem excluir as outras pessoas. Então é amor de fato, né? Prosseguindo. O que temos quando vivemos sob a lei? Temos um sábado, um dia que deve ser santificado, porque os judeus não fazem nada no sábado, né? Não pode fazer nada. Na igreja cristã, isso ainda é observado, é uma reminiscência. Embora seja um sábado diferente daquele observado na sinagoga hebraica tradicional. Mas quem quer que reserve qualquer dia da semana como sagrado, ou aceite um dia da semana como mais sagrado do que outro, ainda não discerniu o ensino de Jesus Cristo. Há 365 dias sagrados em cada ano. No bissexto, 366 dias sagrados. Se isso não fosse verdade, então o cristianismo não seria verdadeiro, pois nossa conduta poderia variar de hora em hora ou de dia a dia. Não podemos sentar até meia-noite e então dizer, o dia sagrado já passou, podemos fazer o que gostamos hoje. Cada momento é um momento sagrado e não pode haver distinção. Então, explicar assim o óbvio. Se nós temos um dia sagrado, eu fico esperando até meia-noite. Depois da meia-noite, eu posso enganar o meu cliente, eu posso roubar, eu posso fazer trapaça, eu posso fazer tudo. Aí depois, quando chegar o dia do perdão, aí eu faço lá umas oferendas, umas purificações e pronto. Estou zerado e posso começar a pecar novamente. Não é assim, tá? Então, também não se está criticando o dia sagrado.
O dia sagrado poderia ser um dia que você tira uma folguinha para mostrar amor. Porque Jesus disse, os mandamentos, né, é amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Então você poderia até expressar seu amor. Mas isso não faz do domingo melhor que o sábado. Porque no sábado você tem que ser tão cristão quanto no domingo. Tem que amar o próximo, tem que amar a Deus acima de todas as coisas. E você não está liberado para fraudar, roubar, enganar, puxar tapete, fofocar, criticar. Tá? Nada disso. Nada disso. Tudo bem, você pode até fazer algumas coisas dessas por fraqueza. Mas não porque você está liberado. Porque não é o dia sagrado. Tá? Então não é assim. Tá? Então ele diz que se você prender a uma fórmula, né, você não entendeu o ensinamento. E aí Jesus vai se bater muito com os fariseus, porque vai dizer que são ensinos vazios. Tá? Exatamente. Então vamos adiante. Então, cada momento é um momento sagrado, não pode haver distinção. Jesus reconheceu isso. Como rabino no templo, ele não seguia as regras relativas ao sábado. Ele curou no sábado, foi repreendido por isso e quase expulso do templo. Ele deixou bem claro que temos o direito de quebrar o sábado e nos disse o motivo. O sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Então, não devemos ser limitados por regras e regulamentos sobre qualquer dia, todo dia sagrado. Mas devemos usar nossos dias para nos adequarmos ao nosso propósito e não fazer com que o nosso propósito se adeque a um determinado dia. Aí uma nota minha aqui. O autor quis dizer nosso propósito servindo a Deus e não no nosso propósito no sentido de caprichos do ego. Né? Então, se nós estamos servindo a Deus, não tem sábado. Então, faço até um parêntese aqui. Numa das várias vezes que Jesus afrontou e chocou os fariseus por curar os sábados, antes de curar, ele pergunta para as pessoas presentes, era sempre multidão, é permitido ou não curar aos sábados? E ele queria dizer com isso que não curar, não fazer o bem, é o mesmo que fazer o mal. E que se ele não curasse uma pessoa sofrendo no sábado, então ele estaria cometendo o pecado de omissão. E isso seria o mal, porque deixaria a pessoa sofrendo. Então ele deixa bem claro, antes de curar, né, depois ele fala, estende a mão, né? Vem aqui no meio e estende a mão. Que o homem tinha uma mão seca. Então, depois ele curou uma mulher toda torta também. Ele falou, eu não haveria de curar uma mulher que há 18 anos é torturada por essa situação. Né? Então ele fala, ele deixa bem claro, no sábado você deve honrar a Deus e fazer o bem. Se você deixa de fazer o bem, é o mesmo que fazer o mal. Isso ele diz no Evangelho. E aí o Goldsmith está comentando aqui pra gente, tá? Que ele curava nos sábados. O que mais? No Antigo Testamento existem leis dietéticas. No Novo Testamento somos instruídos a não chamar de impuro nada que Deus tenha feito. Com isso, Pedro teve que aprender a lição de que comer certo tipo de carne não era pecado, como lhe ensinaram. Tá? Aqui, teve um dia que eu estava dando essa aula e surgiu uma questão sobre os animais. Tá? Eu procurei não deixar virar uma polêmica, mas para quem fala sobre os animais, sobre as nossas alimentações e a vida dos animais, também não vou me estender aqui hoje, mas eu só vou lembrar que
a humanidade ainda não estava preparada para ouvir esse tipo de coisa. É uma humanidade que está saindo do Velho Testamento. Nós acabamos de ver o quão rudes eram as pessoas no Velho Testamento. Então, vamos com calma, né? Elisaldo, estou vendo Elisaldo aqui. Elisaldo até falou assim, eu acho que não deu tempo. Não que não deu tempo, porque a missão dele não era incompleta, mas ele tinha que dar prioridades ao que era possível ser assimilado no momento. E acabou? Não. O caminho é infinito. Nós vamos aprender o amor infinitamente. Então é muita coisa aí pela frente, tá bom? E nós somos chamados para essa muita coisa pela frente. Aí é conosco. Muito bem. Então ele deu mais esse exemplo das leis das comidas, de tudo que era proibido, e lavar o copo, que Jesus também critica muito, que eles são cheios de regras, 613 preceitos, chamados de mitzvot. Aí ele prossegue. O testamento hebraico ensinou a importância dos sacrifícios. Não apenas o sacrifício de animais vivos, mas o sacrifício de dinheiro e propriedades. Ixi, isso deu um problema com os fariseus. Né? O embate de Jesus com os fariseus é por causa de dinheiro e de propriedades. Prossigo. O Novo Testamento ensina: não te agradaram holocaustos e sacrifícios pelo pecado. No Hebreus. Mas na verdade a citação é do Velho Testamento, mas o Novo Testamento recorta essa frase e valoriza muito. Então, Deus não se agrada com sacrifícios, eles dizem. Né? E o Goldsmith continua: não há um Deus que se satisfaça por estarmos na pobreza, abrirmos mão de nossas propriedades e vivermos como ascetas. Vou fazer uma pausa aqui. Lá no princípio, Adão teve 2 filhos, Caim e Abel, e nessa época, ainda na mentalidade do Velho Testamento, eles faziam sacrifícios. E Abel era pastor e Caim era agricultor. Então aí Abel ofereceu para Deus o que ele tinha de melhor. Ele passou lá um tempo cuidando tudo, e depois o que ele tinha de melhor ele ofereceu com todo o amor. E Caim, ele cultivava e ele juntou tudo melhor, e na hora do sacrifício, da oferenda, ele pensou assim: imagina que desperdício, eu vou queimar isso, e ofereceu as sobras. Aí Deus não gostou. E aí veio a lei do karma misturada, né? E Caim ficou com inveja e matou Abel. Né? Então, o sacrifício era uma questão de amor, não é o que estava sendo oferecido. Deus não gostou porque Caim foi mesquinho. Realmente, Deus não ia comer nem a verdura oferecida, nem o bicho oferecido, mas o que estava em questão era comida. Né? E eles ofereciam a comida porque a mentalidade no Velho Testamento era assim. Né? Mas o que se revelou no um foi amor, no outro foi egoísmo. Tá? E aí depois Jesus vai falar: amar a Deus acima de todas as coisas, porque Deus é a vida que nós somos. Então vamos adiante. Prosseguindo os exemplos que ele dá. Segundo o ensino hebraico, a circuncisão era uma das mais rígidas de todas as leis. Mas Paulo revelou que a circuncisão de nada vale e a incircuncisão de nada vale. O que importa é a observância dos mandamentos de Deus. Ora, Paulo era judeu, portanto circuncidado. Né? Mas ele entendeu que para
a nova aliança para Deus, Deus verdade, Deus amor, isso é absolutamente irrelevante. Um aspecto da carne, que é passageira, que é impermanente, absolutamente irrelevante. E olha que ele era o judeu de formação. Então veja como ele está rompendo com padrões. Né? Porque isso falado por um outro ainda tudo bem, mas isso foi falado por Paulo, que era estudante de Gamaliel, que era o rabino mais importante da época. Paulo era um erudito do judaísmo. Né? Estudou com o melhor de todos. E aí ele diz isso. Ele fala, não, esse preceito não está dizendo nada. Porque o amor a Deus não tem relação nenhuma com a carne. E aí ele diz assim, o que importa é observar os mandamentos de Deus. Que mandamentos? Paulo não está falando dos mandamentos, dos 10 mandamentos. Paulo está falando dos 2 mandamentos de Jesus. Amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Por quê? Porque Paulo perseguia os cristãos. Paulo era visto como os cristãos como um demônio. Né? Perseguia os cristãos. Por quê? Porque ele era fariseu fanático. Até o dia que ele, montado no cavalo, Jesus apareceu numa lei, cegou o cavalo derrubou ele e ele ficou cego. Ele viu Jesus dizendo, por que me persegues? E aí ele ficou desconcertado e perguntou, o que queres que eu faça? Aí ficou cego, foi recolhido, não lembro mais quem, acho que é Ananias, que batizou ele, aí ele voltou a ver. E aí acha que ele saiu pregando? Não, ele ficou recolhido, 9 anos, para depois começar a pregar. Agora ele é qualificado para pregar, porque ele era estudante de Gamaliel. Né? Então é uma pessoa que teve uma revelação, uma iluminação muito grande. Então aí ele está falando, né, para os judeus, uma discussão que teve lá muito séria por causa da circuncisão, como é que os cristãos iam encarar isso. E ele diz, isso não é importante. O importante é amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. E era para isso que ele estava ali. Mais tarde, o mesmo Paulo vai dizer, vivo, não mais eu. Cristo vive em mim. Este é o apogeu de tudo que nós estudamos aqui. Né? É chegar nesse nível. Então, ele diz então aqui, finalizando, ele diz que a circuncisão nada vale, o que vale é a observação dos mandamentos, e o Goldsmith prossegue. Tudo isso faz parte da lei, mas devemos deixar de viver sob a lei e viver sobre a graça. No Antigo Testamento, mais um exemplo, o batismo era um rito importante. Sobre o batismo, o mestre disse, deixa por agora. Ele nunca declarou que fosse uma necessidade. Sim, é uma coisa boa, a pessoa se propõe a se purificar, mas não é absolutamente necessário. Necessário é, como disse Paulo, seguir os mandamentos, amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo a si mesmo. Porque amar o próximo a si mesmo é a mesma coisa que amar a Deus acima de todas as coisas. Porque só há uma vida que é Deus. Então, aí ele termina aqui no último tópico. A hora chegou para você? Nos tempos bíblicos, a menos que uma pessoa fizesse uma viagem anual a Jerusalém para entregar as suas oferendas, sacrifícios e dízimos, dificilmente poderia esperar ser perdoado dos seus pecados ou ser considerado um bom judeu. Há um resquício disso hoje na fé hebraica, quando, no dia da expiação, é necessário, de acordo com seu ensino, jejuar 24 horas de um pôr do sol a outro pôr do sol. Então todo pecado está perdoado, e a pessoa começa ao pôr do sol como uma lousa completamente nova,
sem punições por nada do passado, completamente livre. Mas a expiação não é coisa tão simples. É a lei do karma. Não se apaga com o dia de jejum. Né? O subconsciente está agindo ali. E depois, como ele mesmo já disse, seria muito simples. Você, eu faço jejum, amanhã estou enganando, puxando tapete, fazendo tudo de novo. Não é tão simples. Então, mais uma vez, ele voltou ao mesmo ponto. Vou fazer um parênteses muito rápido. O Joel Goldsmith, ele tem um discurso de cristão convicto, mas é bom deixar bem claro aqui que ele é judeu de nascimento. Só que a família dele não cultuava, não seguia. Ele mesmo conta. Se nós comíamos o pão ázimo na época da Páscoa, é simplesmente porque tinha ele em casa. Não que a gente cultuasse. Era só uma formalidade. Quer dizer, a família dele nunca foi religiosa. Então, eles conheciam aqueles preceitos. Mas a mesma coisa que a gente, o Natal, é comer o peru. Pronto, fim. Né? Comer peru, Papai Noel, tudo, menos Jesus. Então é a mesma coisa. Ele falava, a gente comia o pão porque tinha em casa, mas não que a gente colocasse um significado naquilo lá. Tal. Então ele é judeu, então veja que como é forte o que ele está falando. Tá bom? Opa, eu cliquei no negócio aqui. Pronto, vamos adiante mais um pouquinho. Tem mais do que eu pensei. Pensei que estava acabando, ainda tem mais um pouquinho. E ele ainda vai prosseguindo. Olha como ele vai traçando um quadro da vida religiosa, né, dos judeus. O templo era realmente o centro da vida religiosa para os hebreus. Sem isso, nenhum homem era considerado um homem religioso. Não era só que ele tinha que ir ao templo no sábado, mas havia períodos de oração todas as manhãs da semana e certamente sexta-feira à noite, o dia de sábado, todos os dias de festa, dias santos. Mas Jesus Cristo disse: chegará a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. E eu prossigo, e ele diz: mas o Pai será adorado em espírito e verdade. Prossigo a leitura do Goldsmith. Com um golpe, ele libertou seus seguidores de uma parte importante da lei hebraica, que era a adoração no templo, dizendo que Deus seria adorado em espírito e em verdade. Mas como? Sem templo? Por centenas de anos os homens trabalharam como escravos para construir templos, um após o outro. Homens devotaram suas vidas à construção de templos, pensando que os construíam para a glória de Deus. Então vem esse homem, um rabino do templo, que lhes disse que não deveriam adorar naquele templo. Você não acha que tudo isso mostra até que ponto o homem vive ainda sob a lei do Antigo Testamento? Acreditando ter feito a transição da fé hebraica para a cristã? Embora ainda rigidamente vinculada a uma lei hebraica tanto quanto os antigos hebreus? Então ele está nos perguntando, não percebemos como a gente ainda não assimilou o Evangelho? É isso que ele está dizendo. A liberdade deve ser encontrada dentro, porque Jesus vai dizer: eis que o reino de Deus está dentro de vós. Prossigo a leitura. O Mestre, sem dúvida, nos deu o Sermão da Montanha, o maior ensinamento que já foi pronunciado pelo homem, pelo ser humano, que chegou até nós nos evangelhos por meio dos discípulos. Nele, Jesus aponta o que o ensino hebraico é, e então explica o que constitui o ensino do Cristo com suas palavras. Eu, porém, vos digo. Porque o Sermão da Montanha é todo assim, né? Os antigos diziam aquilo, mas eu, porém, vos digo. Então ele vai propondo uma nova consciência.
Prossigo. Um estudante do caminho espiritual que lê o Sermão da Montanha deve prestar atenção especial a cada passagem que começa com "Eu, porém, vos digo", e ver quantas dessas passagens ele aceitou e pelas quais está vivendo. Então ele saberá até que ponto deixou de abraçar o cristianismo e ainda vive como um antigo hebreu. Tendo lido isso, não há como voltar atrás, até que a transição tenha sido feita de "ouviste dos antigos" para "viver por eu, porém, vos digo". Joe Goldsmith em Vivendo a Vida Iluminada. Então, no Sermão da Montanha, que é apresentado em Mateus, nós vamos entrar no Sermão da Montanha em umas 4 ou 5 aulas, tá? E talvez 6. Nós vamos entrar diretamente no Sermão da Montanha, que é quando Jesus apresenta a sua doutrina. Depois vão acontecendo e ele vai demonstrando e vai explicando, mas a doutrina é apresentada no Sermão da Montanha, por isso ele é tão importante. Começa com as bem-aventuranças, que na verdade é o resumo da coisa toda. Ele apresenta a doutrina, na verdade, nas bem-aventuranças. E o próprio Sermão da Montanha é uma explicação. Tá? Então, no Sermão da Montanha, as bem-aventuranças já colocam. Mas aí, ao explicar, ele vai dizendo, olha, os antigos dizem isso. Por exemplo, os antigos dizem, né, que você pode amar, né, aos amigos e odiar aos inimigos. Eu, porém, vos digo, amai aos vossos inimigos e àqueles que vos maltratam. Esse é um exemplo perfeito. Tá? Então ele vai colocando várias situações. Os antigos dizem isso, a lei mosaica diz isso, a lei do olho por olho, dente por dente. Mas eu, porém, a lei do amor, vos digo aquilo outro. Amai os vossos inimigos. Por quê? Porque o inimigo, Deus é o Deus da vida, só há uma vida. Eu estou vivo, mas o inimigo também está vivo e é a mesma vida que é Deus. Então ele é a mesma vida que eu sou. Por isso que nós temos que amar ao próximo, porque o próximo é a mesma vida que eu sou. Ah, mas o próximo é o meu inimigo. Sim, do ponto de vista de Deus, se é a mesma vida, nós vamos concluir o quê? Não existem inimigos. Tudo isso é uma conjuntura de um mundo de ilusão. Nós estamos iludidos e enxergamos o bem, o mal e relações de amizade e inimizade. E o que é que o Novo Testamento nos ensina? Que só há uma vida e que essa vida é amor. Então, amai ao próximo com a si mesmo. O próximo é amigo ou inimigo? Não importa, é o próximo. Perdoai 70 vezes 7. E Deus, que é Deus, não perdoaria muito mais? Então Deus não é a lei do karma. A lei do karma é a nossa própria consciência. Às vezes, né, como Taniguchi expressou, é o nosso subconsciente trabalhando uma autopurificação. Mas uma autopurificação enquanto a gente não trabalha o perdão, que é expresso na parábola do filho pródigo. Ele vai decaindo até comer com os porcos. Até o dia que ele tem uma tomada de consciência e diz, vou voltar para a casa do pai. Voltando na casa do pai, o pai nunca pergunta, você pecou, você matou, você roubou. O pai não quer saber isso. Na cabeça do pai isso não existiu, é um mundo de ilusão. Ele quer o filho de volta. Ele ama o filho.
E aí que é o filho de volta. O resto era ilusão. E o filho pródigo, enquanto não desperta da ilusão, ele sofre pela lei do karma. Mas quando ele desperta, ele é um com o pai. Ele é a vida que o pai é. Ele é o amor que o pai é. Ele volta para casa. A casa é a própria consciência. Tá? Então, aqui, com esses textos, a semana que vem a gente traça um quadro histórico breve e já entra no primeiro capítulo de Mateus. Mas hoje, então, foi essa introdução para a gente sentir, né, qual é a necessidade da gente, então, estar aqui estudando juntos, né, os evangelhos. Então, volto a lembrar, né, que aqueles que desejarem participar tem as aulas gravadas e seria muito interessante participar dos outros cursos também no dia da semana. Não há acréscimo, não há nada, porque são esses mesmos autores. Então é o mesmo contexto, a gente está mexendo sempre nos mesmos temas, e são temas bastante complexos, tá? Que a gente consegue compreender com facilidade, mas a gente não consegue viver com facilidade. Então por isso a gente se encontra muitas vezes, né? A gente vai trocando experiências, vai somando uma só consciência. Nós vamos somando e vamos nos fortalecendo. Porque entender, os textos não são difíceis. Eu aqui até que explico bem, mas viver é outra coisa. Então nós precisamos um dos outros e a gente vai se fortalecendo aqui. Tá bom? Então por hoje, 2027, 2028. Sempre acaba 2028 porque o próprio sistema derruba uma hora assim, de relógio mesmo. Tá bom? Então agradeço a todos, e quem quiser que eu inclua o nome do grupo, me mande uma mensagem, tá bom? Que a semana que vem aqui a gente está aqui no aspecto histórico, no primeiro capítulo de Mateus, coloco a apostila no grupo. Obrigado, e para os demais, que são os antigos, estaremos juntos aqui no domingo. Nós estamos entrando no Evangelho de Marcos. Então quem quiser começar agora, é bom porque já vai ver os dois ao mesmo tempo, tá bom? Que nós estamos no primeiro capítulo de Marcos, domingo, tá bom? Muito obrigado a todos. Boa noite. Gratidão, gratidão. Boa noite. Boa noite, obrigado. Boa Eu noite. que agradeço.